Hoje eu vou falar sobre um filme esquisito que tenta ser um thriller psicológico, com toques ali de comédia, mas ele só se torna um filme desconfortável que não consegue atingir o nível de terror que ele tanto tenta. E esse filme é The Front Room, dirigido pelos irmãos Eggers, o Max e o Sam, que são, aliás, parentes do Robert Eggers. Sabe lá o diretor de A Bruxa, de O Farol, de Nosferatu? Aliás, vai sair vídeo de Nosferatu, então aguardem. Então, esses irmãos têm literalmente o mesmo sangue, mas eles não têm o mesmo talento, porque eles nunca atingem o nível de qualidade de produção que o Robert tem nas suas produções. E hoje eu quero falar sobre The Front Room, destrinchar aí o filme, né, comentar o que deu certo, o que não deu certo. E hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo e da metade pro final rapidamente com spoilers, porque o filme é bem basiquinho, não tem muito nem o que eu explicar. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes e me conta lá nos comentários se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu, me conta o que você achou sobre ele. Na trama aqui do filme nós conhecemos o Norman, um defensor público, e a esposa dele, Belinda, que é uma professora de antropologia que está sendo desvalorizada no trabalho. Os dois estão ali com problemas financeiros e a Belinda está grávida de 8 meses. E para piorar os problemas deles, eles estão lidando com o luto pela perda do primeiro filho, que era o Wallace, que nasceu morto. Então assim, a Belinda sente muito essa perda, o Norman também sente muito pela Belinda, porque ela estava carregando o filho e ele morreu. Porém, esses dois nem imaginavam que o que já estava ruim podia piorar, já que a madrasta do Norman volta para a vida dele depois de muito tempo afastada e ele não gosta muito dessa madrasta, porém o pai dele acabou morrendo e agora essa madrasta, que é a Solange, que é bem religiosa e bem esquisita, oferece para esses dois toda a herança que ela herdou ali, com uma condição: ela morar com eles. E a Solange é uma véia doida, cheia de preconceitos e cheia de comportamentos estranhos. Mas eles aceitam viver com ela pelo dinheiro, mas a Belinda é uma mulher muito boa, então ela trata muito bem a Solange, mesmo ela nem tendo conhecido ela previamente. Então assim, a relação que a Belinda tem com a Solange inicialmente é muito legal, porém a Solange sempre é ácida, sempre é incisiva, e quem assiste Ilhados com a Sogra sabe que ter uma sogra não é uma coisa fácil, né? E aqui a gente tem um Ilhados com a Sogra só que de terror, porque a Belinda tá literalmente ilhada com a sogra dela dentro daquela casa. E foi a pior decisão que eles podiam tomar, ter chamado essa véia pra morar com eles. Porque a partir desse ponto, ela torna a vida dos dois um completo pesadelo. Ela é intrusiva demais, ela critica tudo que ela vê, desde a decoração da casa até mesmo a comida que ela come. Ela faz comentários racialmente insensíveis. Ela até tenta decidir o nome do filho dos dois, sem mesmo eles terem perguntado pra ela. E ela até fala, acho que deve ser Laurie o nome, por causa que o pai do Norman morreu, então deve ser uma homenagem pra ele. E como se tudo isso já não bastasse pra essa velha ser uma capeta, ela ainda era uma porca nojenta. E o filme tenta trazer essa personagem com uma dupla perspectiva, onde ela é frágil por um lado, mas ela também é uma ameaça por outro. Então a fragilidade dela e essa vibe ameaçadora tornam essa personagem muito interessante pro início da narrativa. Só que o problema é que as cenas aqui do filme são mal executadas, são repetitivas e elas nunca trazem um perigo real para situações. Então você tá assistindo e você fica, nossa, tá, vai acontecer alguma coisa, mas eu nem ligo. E quando você chega no final de tudo isso, a trama não se desenvolveu como deveria e as reviravoltas simplesmente não acontecem. Tipo assim, literalmente, o filme tenta colocar reviravoltas, só que assim, quando você já chega na reviravolta que o filme tentou colocar, você percebe que nem era uma reviravolta, porque tava tão na cara. Então você fica, tá. E eu descobri depois de ter assistido que o filme é baseado num conto da Susan Hill e eu fui pesquisar esse conto. E a história funciona bem no conto. Por quê? Porque ela é curta. Só que o roteiro do filme tentou estender essa história e acabou ali tropeçando muito. E aí ele foi colocando coisas repetitivas. E a falta de desenvolvimento nas camadas emocionais e nas temáticas aqui transforma o que poderia ser uma experiência densa e bem inquietante pra gente em algo muito monótono e mecânico, que parece que todo mundo ali, desde os diretores até mesmo o pessoal que tava fazendo a produção sonora do filme, tava fazendo por fazer, tipo, tinha que entregar. Então assim, a A24 é responsável por filmes muito bons. Eles têm um selo ali que você, quando vai assistir, confia na produção que você tá vendo. Só que eles estão entrando no mesmo caminho que a Blumhouse entrou, de fazer tantos filmes um atrás do outro, que a qualidade vai se perdendo. Eu admiro a confiança que eles tiveram em pegar o conto e trazer pras telas, ainda mais porque no conto, o horror psicológico era mais contido e ele era mais centrado numa ambiguidade do que estava acontecendo. Então a ambiguidade trazia a vibe da A24, sabe, da A24, que eu tanto gosto nos filmes deles, porque deixava muito no ar as questões que estavam acontecendo e era algo mais interpretativo do próprio público que estava lendo. Só que no filme as coisas são mais exageradas. O filme tenta realmente elevar as coisas, mas quanto mais ele tenta, menos ele acerta. A mistura de horror que eles colocaram aqui com críticas sociais e até mesmo com conflitos familiares poderia ter dado muito certo, porque a gente já viu em outros filmes que existem essas críticas e que existem essa mesma abordagem
coragem. Só que eles falham demais em atingir o ponto que eles tanto querem. E apesar da tentativa deles de incluírem uma tensão racial com a Solange fazendo comentários bem desconfortáveis sobre a Belinda, o tema nunca é tão bem explorado quanto o filme inicialmente coloca na trama. Então, é como se o filme trouxesse esses temas que são sérios, né? Mas nunca tivessem coragem de colocar eles de frente ao público. Então fica algo bem, mas bem raso. Então o grande problema desse filme é ele não conseguir construir uma boa atmosfera de terror, é ele ter exagerado em algumas coisas no roteiro, e é ele também ter colocado umas nojeira, porque pelo amor de Deus. Enquanto o Robert Eggers trabalha com sutileza, né, ele tem ali os seus momentos mais expressivos, eu posso assim dizer, que quando você assiste você fica uau! Os irmãos Eggers aqui recorrem ao grotesco e desnecessário, colocando cocô e xixi como algo presente na narrativa do filme, não uma vez, mas várias. E isso me deu mais repulsa do que a tensão e o suspense que eles tanto queriam construir. E olha, apesar da Brandy ser muito boa e eu gostar muito dela, porque ela traz um peso emocional bem grande pra trama, e a performance dela consegue até se destacar em alguns momentos. Porém, os diálogos que ela recebeu são bem rasos, e a direção não explora muito a profundidade da própria personagem. Tem momentos que ela parece que quer entregar muito, mas o roteiro não permite ela chegar aonde ela gostaria. Eu até acho que a performance dela em Descendentes com uma Cinderela foi melhor do que a performance dela aqui. E ela tentou fazer algo legal aqui, mas tadinha. Não tinha como. Já a Catherine Hunter, que é a nossa Solange, né, a nossa velhinha aqui do filme que é irritante, ela é inegavelmente uma atriz muito boa pra história, e ela mergulha muito no papel, ela se compromete muito em deixar a gente impressionada, principalmente com suas feições, mas a atuação dela às vezes parece bem desconexa do resto do elenco. É como se ela estivesse num filme completamente diferente do que o resto do elenco tava atuando, porque ela parece que tá fazendo uma sátira teatral, desde as cenas que ela tá fazendo coisas esquisitas. Isso meio que também me tirava muito da história. Mas como eu disse, né, essa dupla de protagonistas, que é a Belinda e a Solange, elas são interessantes. Tanto que no começo da história eu tava realmente entretido com o que eu tava vendo. Mas assim, é difícil a gente colocar fé nesse filme depois de 40 minutos assistindo ele, porque você começa a perceber que ele não vai te levar a lugar nenhum e que a história basicamente é um grande amontoado de ideias que não são bem trabalhadas. E The Front Room tinha potencial porque tem uma história legal e tinha um elenco legal, então poderia sair uma coisa muito da hora. Mas não saiu. Talvez o filme funcione pra quem gosta de filmes bizarros e pra quem, sei lá, veja o logo da A24 e fique, ah, esse filme é incrível, ele é cult. Eu não vou falar mal dele porque eu sou cult e eu gostei do filme cult. Mas assim, todo mundo que eu conheci falou mal, eu até perguntei pra amigos que assistiram também, eles não gostaram, a crítica não gostou, ninguém gostou. Acho difícil alguém gostar, mas se você gostou, amigo, que bom que você aproveitou a experiência, que bom. A partir de agora vamos falar sobre o filme com spoilers, então quem vai sair do vídeo já deixa o like, se inscreve aqui para próximos conteúdos e me conta lá embaixo se vão assistir o filme. E não tem muito que eu falar sobre ele, assim, trazendo outros pontos que eu não trouxe na parte sem spoiler. A não ser o final, que eu realmente não dei spoilers lá, então preciso falar sobre essa parte nesse ponto. Só que de resto, eu achei o filme tão basiquinho que as coisas nem precisam ser comentadas, né? Vocês querem que eu comente sobre as cenas de cocô nojenta, sobre o xixi nojento? Eu acho que não. O ponto que eu quero destacar aqui é que o final tenta trazer um elemento de tragédia ou até mesmo redenção, mas ele não consegue amarrar os temas, né, propostos ao longo da história. Tudo parece que tenta se resolver de uma maneira abrupta e sem muita lógica. Isso me deixou mais perguntas do que respostas. Não no bom sentido, né? E a ausência de uma conclusão satisfatória só reforça que o filme não tinha um direcionamento desde o início. Na verdade, as coisas parecem que foram feitas enquanto o filme estava sendo rodado. E o desfecho em si aqui revela que a Belinda secretamente sufocou a Solange com o travesseiro, dando aí à protagonista uma vingança bem rápida, né? Sobre a sogra dela, que era um monstro. E não dá pra gente ficar bravo com a Belinda no final, porque a sogra tentou destruir a vida dela o filme inteiro. E a própria Belinda tentava avisar o Norman de que a Solange era o capeta em pessoa, mas ele não dava muita bola. Até que ela convence que a madrasta dele é realmente uma doida e que tá enganando ele. Tanto que a prova que ele precisava, né, foi que ela mordeu o bebê dele. E o final do filme é bem abrupto quando a gente vê aquele momento da Belinda e da Solange, que corta pra manhã seguinte e a Solange faleceu durante a noite. A gente inicialmente não entende o que aconteceu, mas o final revela a verdade. E parece que a Belinda realmente cruza a linha, né, do que era moralmente aceito quando a Solange machuca o filho dela. Antes disso, ela tava engolindo seco, mas depois ela falou,
E a morte da Solange é um momento pesado pra história, mas ao mesmo tempo é um alívio, é uma vingança deliciosa. E eu bati palma pra Belinda. E após a morte dela, a vida da Belinda melhora muito rápido. Ela encontra um novo emprego, ela pega uma nova casa, ela até se prepara pra ter um novo filho com Norma. Então assim, a Belinda está radiante no final e ela venceu a Solange, e é isso que importa no final das contas. E assim, a Belinda ter sufocado a Solange com o travesseiro foi uma escolha um pouquinho exagerada? Talvez. Mas, como eu disse, medidas foram tomadas pelo que estava acontecendo e ela teve que fazer algo, né? Porque essa velha era doida. Só a favor de matar uma velha doida? Não sou. Podia internar numa casa psiquiátrica? Poderia. Mas ela não seguiu por esse lado. E a gente percebe que, no final das contas, ela nem se arrepende de ter matado a Solange, vai seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Pelo menos dessa foi a sensação que eu tive no final. Mas assim, no final das contas, o filme é extremamente lento. E não é de um jeito que o suspense foi construído ali de uma forma boa, não. E percebam que o filme quer trazer muito a abordagem sobre a dominação materna que existe entre a Solange versus a Belinda. Já que a Solange quer substituir a Belinda como a mãe do bebê, porque ela acha que ela seria uma mãe melhor, mas ela não poderia ser a mãe do bebê, porque ela é maluca. E a gente percebe toda essa maluquice dela quando ela começa a falar que ela tá sendo regularmente possuída pelo Espírito Santo. Ela faz a gente acreditar nisso, ela faz a Belinda acreditar, o Norma acreditar, ela faz todo mundo acreditar nisso. Então, ela manipula as pessoas dentro da casa onde ela tá, porque ela é uma canastrona bem autoritária. Porém, tudo que ela tá dizendo é balela. Na verdade, ela é uma senhora de idade que tá sendo consumida tanto pelo egocentrismo de querer ser a melhor, de querer tomar ali o poder, tomar as rédeas de tudo, que isso mexe muito com ela e mexe muito com as pessoas ao seu redor. Então toda a abordagem que o filme traz em relação até mesmo à religião, porque a religião é um ponto fixo aqui do filme, né? A gente percebe que aquele colar que a própria Solange usa tem um simbolismo dentro da religião dela e no que ela acredita, enquanto a Belinda é mais ali focada em deuses, né? Ela acredita em outras figuras, sendo que a Solange acredita no cristianismo fielmente. Então acaba que essa diferença das duas também é um ponto muito fixo na história, que faz com que a Solange encuque ali com tudo que a Belinda faça ou pense, e ela acha que tudo que ela faz é certo e o que a Belinda faz é errado. Então essa diferença que existe entre as duas é um ponto muito fixo aqui da história. E toda a abordagem religiosa, na minha visão, foi até bem mal feita, pra ser sincero com vocês. Na verdade, ele desperdiça tempo que poderia ter sido ali usado pra fazer algo um pouco mais divertido pra gente que tá assistindo, ou até mesmo um pouco mais desenvolvido. E quando chega no terceiro ato, a narrativa se perde completamente, o fôlego que a gente tinha não é tão alcançado com o clímax, porque não gera muito impacto. E o potencial da Solange como uma figura ameaçadora vai se perdendo aos poucos. E é isso, né? É isso. Tipo, o filme potencial tinha. Eu sempre falo isso aqui nesse vídeo, porque é decepcionante você investir tempo num filme, você acreditar no filme e o filme te entregar um cocôzinho. Literalmente. Me conta aí o que vocês acharam de The Front Room, se concordam ou não concordam, se acham que a ação da Belinda no final foi justificável. Pra mim foi. Coloca tudo nos comentários, se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um cocôzinho nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo, gente. Beijo e tchau.